estou colocando aqui o endereço, quem quiser ganhar anualmente, e aí fica registrado uma vez, fica para sempre, o PDG do Slack, né? Então é só entrar nesse site aí do Lawrence Berkeley Laboratory, PDG, Paco Data Group, né? Entra no PDG, aí vocês fazem encomenda, dão endereço de vocês, tudo direitinho, e a coisa chega no ano, e esse é o booklet, é o livrinho, mas também tem um livro grande, né? Solão. Você não precisa pedir que está tudo online, mas esse sim que é muito útil que a gente deixa na mochila, né? Tem tudo que precisa, as tabelas todas as partículas estão registradas aqui, e aqui atrás tem os reviews. Tem os artigos de revisão, por exemplo, aqui sobre estatística, cinemática relativística, tem tudo aqui, matéria escura, interação da partícula com a matéria, raios cósmicos, teorias de grande unificação, modelo de quartos, física de neutrinos, tem tudo aqui, é muito bom, muito útil. Escrito sempre por especialista, né? Então tudo muito atualizado. Agora vai sair de 2014 2015, geralmente sai em setembro. Então quem pedir agora certamente vai receber o atualizado, lá para outubro deve estar chegando. E aí todo ano é automática a renovação. Então ontem a gente tinha terminado aí a aula da tarde, mostrando um exemplo aí de uma eletrodinâmica, um modelo, né? Um modelo eletrodinâmico que podia contemplar a existência de uma anisotropia no espaço. A gente tinha colocado um exemplo assim chamado que a gente chama de toy módulo, né? Um modelo de brinquedo, onde a gente colocou uma função escalar, duas funções escalares, dependentes do tempo da posição, e uma função vetorial. E aí mostramos, né, uma maneira, por exemplo, né, do campo eletromagnético se acoplar com essas impurezas ou com essas deformações do próprio espaço e com isso gerar uma teoria eletrodinâmica. E eu deixei algumas tarefas para vocês completarem, aí a Maria de Luz deu mais ou menos também uns exemplos aí de possíveis tarefas para calcular o tensor de energia. Na verdade, o vetor point, né? Bom, hoje eu vou chamar a atenção de vocês para uma eletrodinâmica bem moderna que tem surgido. Quem já ouviu falar da matéria escura, né, do universo, sabe que existe um candidato muito provável de ser uma boa fração da matéria escura do universo, que são os chamados áxions, né? Esses áxions são partículas, são partículas, né? Partículas subatômicas, naturalmente partículas elementares, né? São partículas elementares, eles são de natureza neutra, os áxions são neutros, né? São
partículas neutras eletromagneticamente, né, sem carga elétrica, e são partículas de massa muito baixa, né, baixíssima massa. A massa de repouso dessas partículas, o átomo, pode ser na faixa dos sub-elétron-volts. Algo como, por exemplo, 10 a menos 3, quer dizer, 1 milésimo, né, 1 milielétron-volt. Algo como 1 milielétron-volt. Lembrando que, por exemplo, a massa de repouso do elétron é 0,5 MeV, vou colocar aproximadamente 1 MeV, ou seja, 10 a 6 elétron-volts. Essa massa aí é 10 a menos 3, então é uma diferença de 9 ordens de grandeza, cerca de 10 a menos 9 da massa do elétron. Então, essas partículas são partículas ainda hipotéticas, ainda não houve detecção de áxions, mas existem muitos experimentos para tentar detectar áxions tanto como parte da matéria escura, quer dizer, o que se espera é que os áxions possam ser uma boa fração da matéria escura. Claro que além dos áxions, há outros candidatos à matéria escura, neutrinos massivos, né, os chamados neutrinos de Majorana massivos, partículas supersimétricas, entre elas os neutralinos. Então tem todo já uma espécie de uma classificação, todo um arsenal de possíveis partículas que fazem parte da matéria escura, aquilo que a gente consegue ser a fração de matéria escura do universo. Hoje está claro que realmente há matéria escura. Os últimos resultados que saíram, né, os resultados agora mais recentes de junho desse ano agora, um mês atrás, tem um experimento que foi publicado na Science, uma observação que foi publicada na Science, e essa observação mostra o estudo da colisão de duas galáxias. E o estudo da colisão dessas duas galáxias, ele indica, né, pelo perfil dos resultados, que o que está em jogo é a matéria escura. Então, havia até então, quer dizer, há muita discussão na literatura se há matéria escura ou não. Há uma boa parte da comunidade que prefere trabalhar com a hipótese de que não há matéria escura, mas de que há modificação das leis fundamentais da física. Então, a relatividade geral é modificada. Então, por exemplo, tem as chamadas teorias F de R da gravitação. Tem outras que servem também para escrever, para estudar a energia escura. Então, tem várias alternativas à existência da matéria escura. Mas, vamos dizer, quem faz física de partículas, ou quem trabalha mais com interações fundamentais, ou com astropartículas, é mais inclinado a acreditar que a fenomenologia que concebe a existência da matéria escura aponta realmente para dizer que a matéria escura é matéria, não é violação das teorias fundamentais da física, não é violação da relatividade geral, não é algo que eu possa atribuir ao espaço e tempo, mas realmente é matéria. É matéria que nós não vimos, matéria que não tem interação eletromagnética, matéria que interage gravitacionalmente apenas. Então, essa é um pouco a visão. Esses áxions, então, eles já são conhecidos em termos de teoria desde o final da década de 70, meados do final da década de 70, e depois foram incorporados também a esses zoológicos, né, de possíveis constituintes da matéria escura. E esses áxions, eles aparecem na QCD, na teoria das interações fortes. Num problema muito... eles estão associados a um problema bastante fundamental da QCD, da interação forte, que é a chamada violação de CP forte. Que é um conjunto, é uma simetria, a violação de CP forte. Já mais do que acertado, já deu prêmio Nobel e tudo, a LHC já verificou, os aceleradores verificaram várias vezes que a violação de CP nas interações fracas é um fato consumado. Elas foram já detectadas em 64. Em 64 já se sabe que as interações fracas violam o CP. Mas ainda não se tem uma evidência de que as interações fortes violam o CP. Uma das motivações para se introduzir a violação de CP forte, ou seja, a violação de CP na física de interações fortes, é o baixo momento de dipolo elétrico do nêutron. O nêutron é uma partícula neutra, obviamente, mas ele tem dentro de si 2 quarks com carga negativa, 2 quarks D, menos 1 terço, e 1 quark U, carga 2 terços. Então, dentro do nêutron existe a probabilidade de distribuição dos quarks é de que
2/3 menos 1/3 menos 1/3. Então forma-se naturalmente o dipolo elétrico. Só que esse dipolo elétrico é muito baixo. Então o dipolo elétrico do nêutron, quer dizer, a física que sustenta a concepção de violação de CP forte, é associada à medida do dipolo elétrico, do momento de dipolo elétrico do nêutron. Nós vamos falar amanhã sobre o momento de dipolo elétrico do elétron, que também foi medido recentemente. Bom, esse é o momento, então, se supõe que essa física, né, das interações fortes também viola em CP. Então, dentro do modelo padrão, existe espaço para violação de CP forte também. Bom, isso levou então a essa introdução do áxion na QCD. E aí, por analogia, tentou-se ver se poderia ver uma versão eletromagnética desses áxions. E essa é uma discussão bastante rica, que tem envolvido experimentos importantes mundo afora, sobretudo na Alemanha e na Itália. Tem dois experimentos, quem quiser ler sobre isso, eu vou dar mais ou menos a referência. Tem dois experimentos que tentam. Só para colocar, esses áxions introduzem uma não linearidade no eletromagnetismo. Nós estamos acostumados a trabalhar com a teoria eletromagnética pensando que vale o princípio da superposição. Uma carga está aqui, outra carga está aqui, cada uma gera independentemente seu campo elétrico, e o campo elétrico total é a soma dos dois. O princípio da superposição, porque as equações de Maxwell são lineares nos campos. Só existe primeira potência do campo elétrico e primeira potência do campo magnético. A introdução de áxion na QCD, ela traz uma não linearidade na QED. Então, eles introduzem uma não linearidade com respeito à teoria maxwelliana. E tem uma fenomenologia que pode decorrer daí. Então, o experimento que tenta medir a relação entre áxions e eletrodinâmica é um experimento que é feito na Alemanha, chamado LSW, que é a sigla de Light Shining Through a Wall. É a luz, né, que brilha através de uma parede. Esse Light Shining Through a Wall é um experimento de alta precisão que vem sendo feito, vem sendo aperfeiçoado ao longo dos anos para poder ver. Você manda luz através de uma parede completamente opaca e a luz atravessa. Então, o que pode fazer a luz atravessar é essa relação entre o fóton e o áxion. O fóton não interage com a matéria da parede para poder passar para o outro lado, mas o fóton transita para um áxion. O áxion faz a passagem e o áxion passa a bola de novo para o fóton e o fóton sai do outro lado. Então isso aí é possível dentro dessa teoria, que é um mecanismo que se doou, um mecanismo meio inteligente, para verificar se os áxions não podem estar ligados aos fótons da mesma maneira que a QCD permite que os áxions estejam ligados aos núcleos. Se alguém quiser ler sobre isso, a pessoa líder na área, o grupo líder na área, é o grupo na Alemanha do Andreas Ringwald. Então, se alguém quiser ler alguma coisa, os nomes-chave são Andreas Ringwald, Javier Redondo, e o Jäger. Então, esse povo aqui, eles são mais ou menos a liderança na área da relação entre áxion e eletrodinâmica. Então, tem artigos de revisão muito bons, artigos apresentados na escola. Então, quem quiser ler isso com mais atenção, se quer entender melhor o experimento e quais são as implicações, né, da presença de áxions em ligação com o fóton, pode ser uma coisa interessante. Então, vamos falar um pouquinho. Agora, mais recentemente, o que é interessante é que isso foi discutido em conexão com a matéria escura. Mas se a gente olhar as referências mais recentes que apareceram na matéria condensada, a gente começa a ver que essa eletrodinâmica axiônica, ela tem sido a peça-chave para a compreensão dessa matéria nova que apareceu, que são os isolantes topológicos, e os supercondutores topológicos.
que é uma nova forma de matéria. É matéria produzida na teoria, construída em laboratório e, vamos ver se aparece na natureza. Os isolantes topológicos eles foram concebidos teoricamente em 2006. Em 2009 foram sintetizados em laboratório. E agora em 2013, depois de vários anos, eles foram achados em natura, numa mina, em Minas, na Tchecoslováquia. Então os isolantes topológicos são um tipo de material muito interessante. É um material, é uma amostra, tal que no interior dessa amostra ele é um bom isolante. Mas na superfície, o material apresenta resistividade quase zero. Então o material é um ótimo condutor, só a supercondutividade é um fenômeno de superfície, é um fenômeno de borda. Por isso que é chamado de topológico, né? Em matemática, né, a topologia ela está ligada não tanto com o volume, ela está ligada com as fronteiras da variedade. E aí, se você faz deformações na topologia, a curva, né, você tem então, superfícies ou variedades que se transformam numa outra, porque topologicamente elas são a mesma coisa. Se eu pegar uma esfera perfeita e pegar um elipsoide, é a mesma coisa, do ponto de vista da topologia, não do ponto de vista da métrica. Você coloca a métrica é distinta, mas a topologia não. O que é o isolante topológico? O isolante é um material que você pode modificar ele à vontade e ele não perde as propriedades de ser um ótimo condutor na superfície. Em alguns casos, na superfície, ele se torna até supercondutor. Os isolantes topológicos já foram construídos e achados na natureza. Os supercondutores topológicos ainda não foram construídos. Existe teoria. Espera-se a qualquer momento desse ano, já tem 3 candidatos em laboratório a supercondutores topológicos. Então tem teoria já, e a teoria é muito interessante, porque ela se baseia na eletrodinâmica axiônica, mas em 5 dimensões. Então a matéria condensada, ela já começa a incorporar a noção de dimensões mais altas também. Na Universidade de Haifa, em Israel, um grupo já mostrou como eles podem construir uma amostra que tem 4 dimensões espaciais. Topologicamente. Do ponto de vista topológico, essa amostra é equivalente a um objeto com 4 dimensões espaciais. Esse resultado saiu na Science, viagem, né? Mas foi construído. Esse resultado saiu na Science no ano passado, 2014. Então, mais dimensões já começa assim, não é só física de viagem, de teoria de campo e gravitação quântica e supersimetria. A matéria condensada, ela começa, pois não? Se eu vou cortando o material, ele continua se reorganizando para ficar com superfície e ser isolante dele? Se você cortar é outra coisa, você pode fazer deformações. Você pode deformar o material, se você não mudar a topologia dele, ele continua sendo um perfeito supercondutor na superfície. Então, ele é estável frente a deformações topológicas. Se você cortar, você já começa a mexer na métrica. Você está mexendo na topologia, você não toca na métrica. Você está falando só de topologia, só da forma do objeto. Tá? Então, eu vou dar as referências para vocês, que é uma coisa muito interessante e moderna. Então, é uma maneira, vamos dizer assim, muito moderna da gente contextualizar também o estudo, não abandonando as velhas equações de Maxwell, que fazem parte da nossa formação, mas assim, buscando novas visões. Eu trouxe as referências aqui para vocês, sobretudo essa aqui, vou escrever aqui. Bom, eu não sei, vocês que são da graduação, o quanto vocês são já adeptos de toda noite antes de dormir, ou toda manhã ao se levantar, de abrir os arquivos. Alguém já tem esse vício? Quem já é viciado nos arquivos aí? Né? Então os arquivos, para quem não conhece, né, os arquivos são a oração noturna e a oração matinal. Né? Você vai no arquivo, você entra no arquivo, primeira coisa que você vai olhar tudo que saiu, está saindo naquela madrugada. 1h da madrugada, pelo fuso horário, a gente já está recebendo aqui tudo que vai sair no dia seguinte, em termos de paper, de todas as áreas da física. Teoria de campo, física teórica, matéria condensada, física de materiais, astrofísica, astropartícula, cosmologia da literatura, física não linear, mecânica quântica, física médica, ensino de física. Então, toda noite, ou pelo menos uma vez por semana, né? Vale a pena dar uma passada nos arquivos para saber o que está saindo. Você vai, às vezes vai dar uma aula de tarde, você entra no arquivo de manhã, tem uma coisa interessante que você leva para a aula da tarde, enriquece, o aluno está trabalhando com coisa que saiu de manhã, né? Então,
Os archives, para quem não conhece, bom, vocês podem entrar dessa forma. É xxx Los Alamos National Laboratory.gov. Então, vocês entrando aqui, vocês vão ter acesso aos archives. Os artigos, eles são classificados dessa forma. Tem a palavra archive, aí aqui tem 4 dígitos, que em geral dá 2 dígitos referentes ao mês, 2 dígitos referentes ao ano, então 2015. 2 dígitos aqui referentes ao mês, por exemplo, julho. E aí aqui tem o ponto, e aí aqui tem mais ou menos, tem mais 4 dígitos, que é o número do artigo. E aqui, entre parênteses, né, entre colchetes, tem a área da física. Por exemplo, se é teoria de algo, se é Higher de Physics Theory, então vai sair um HEP-PH. Se é física de partículas, né, então vai ser HEP-PH. Por exemplo, trabalhos do LHC, fenomenologia, sai no HEP-PH. Trabalhos teóricos saem no HEP-PH. Depois tem também matéria condensada, que é CONDMAT. Mas aí a matéria condensada é muito dividida, se é supercondutor, se é física de novos materiais. Ou seja, vocês acham que tem física, ensino de física, então é sempre bom vocês olharem os arquivos. Mesmo, às vezes, nem sempre os artigos são completamente artigos de pesquisa dura. Porque às vezes o artigo é difícil, até para a gente pega um artigo que não é da nossa área, a gente fica tentando entender. Mas assim, às vezes há artigos de revisão muito bons. Aulas, por exemplo, professores que às vezes dão aula em escola de verão, aulas de revisão, eles colocam as aulas nos arquivos. A gente não coloca nos arquivos só artigos de publicado em revista. A gente coloca notas de aula, às vezes, teses de doutorado, às vezes estão no arquivo, estão em inglês, dissertações de mestrado. Quer dizer, a pessoa coloca o material. Você manda, tem uma comissão lá que recebe o teu artigo, não tem referido, não chega a ter um avaliador que esse artigo não está em nível de ser publicado. A pessoa olha o artigo, mais ou menos, se você manda um endorsement, tem um endosso, pronto, se você está colocando o teu artigo pela primeira vez no arquivo, uma pessoa que já publica no arquivo, manda uma carta de seu apoio, teu artigo é colocado. Depois que o teu artigo está colocado, você já tem reputação para colocar os teus artigos ali. Não tem o valor de uma revista. A gente coloca os artigos ali e aí manda para a revista. Aí a revista já é outra pauleira. Aí ali tu vai tomar, vai levar ferro mesmo, porque o referi vai gostar, não vai gostar, você leva 5, 6 meses brigando com o referi até publicar. No arquivo não. Você já bota no dia seguinte, porque você ganha o crédito. No momento que o seu artigo está validado no arquivo, o crédito é seu. Se alguém fizer algum artigo copiando ou plagiando, o arquivo já detecta. Quando você manda o artigo para o arquivo, quando o teu artigo é publicado, já diz, o autor está plagiando ou está se autoplagiando. Porque muitas vezes você escreve um artigo e você importa do teu próprio artigo algumas citações para o artigo que você está fazendo. O arquivo detecta isso. Autoplágio. Fica chato. Pior quando é plágio. E é pego. Aconteceu um plágio, assim, de escândalos internacionais. Então o arquivo é bom por isso, tem um programa interno muito complicado que ele detecta, depois de, ele tem uma espécie de corte, a partir de uma repetição de tal coisa. Então, uma vez eu mandei um artigo nosso aqui, aí você pode já escrever o artigo, não copiou nada, mas a gente copiou uma equação que era muito grande, a ação, era uma ação dessas de supersimetria, né? Então a gente pegou uma superação muito grande, não vamos digitar tudo isso de novo, copia e cola. Ele colocou como plágio, porque superava o número de símbolos repetidos. Então ele é muito bom por isso, porque ele te protege. Ninguém mais vai te plagiar. Então você ganha um crédito. Mesmo que a revista ainda não tenha publicado o teu artigo, passou pelo arquivo, o crédito já é seu. Então é muito bom ler o arquivo até pela atualidade. Se vocês entrarem no arquivo todo dia ou uma vez por semana, vocês ficam sabendo, dependendo da área que vocês estão, matéria condensada, física nuclear, cosmologia, cordão. Aquele Inspire, né? O Inspire... Então, eu não sei. Eu uso ele, mas eu não entendo como é que ele funciona. O Inspire é diferente. Eu ia colocar ele aqui. Deixa eu colocar ele aqui para vocês também, que é muito bom também. É um Inspire HEP.net. O Inspire tem uma limitação. Ele só vale para física de altas energias. Ele é HEP-PH. Ele só publica artigo em altas energias. Mas o Inspire é muito bom porque eles colocam, você pode achar autores, você coloca a palavra-chave. Eu quero levantar todos os papers sobre Axions and Dark Matter. Você bota lá, Find Title.
Axions and Dark Matter. Ele faz uma lista de 3.000 e tantos artigos que saíram nos últimos 50 anos sobre o assunto. Então você não tem direito também de dizer que você não conhecia. Não pode dizer, estou reinventando a roda por acaso, foi sem querer. Não é sem querer, está lá. Então você localiza tudo, é muito bom por isso. Então você usa o Inspire, é muito bom você buscar referência. Por exemplo, você coloca o nome de um autor lá, pega o nome de um professor de vocês, se for da área, bota o nome do cara, find author, aí bota o nome da pessoa, vai listar todos os papers da pessoa. Então você acha que foi não? Google Scholar. Oi? Google Scholar. Também o Google Scholar também, certo? Esse aqui é mais específico para trio, porque ali você pode localizar. Imagina um colega teu que você não via há 30 anos, mas você sabe que ele está trabalhando na Austrália, né? Você bota o nome dele lá, te dá o e-mail do cara, te dá a universidade do cara, ele é muito bom para localizar academicamente. O archive tem artigo de matemática? Tem. Tem artigo de física e matemática, mas tem muita coisa de matemática aqui. Matemática pura, só assim. Às vezes o matemático, o cara faz um artigo de matemática, topologia algébrica, que tem uma ligação com física. O cara bota uma archive também na parte de matemática, porque sabe que algum físico teórico pode se interessar. Fazendo teoria de números. Mas tem coisa. Tem teoria de números está muito em moda para dar teoria de números. Bom, então vocês podem achar. Eu estou colocando isso porque eu vou dar uma referência agora para vocês, que está no archive. Então esse artigo aqui, ó. Porque ele fala da eletrodinâmica axiônica. Então esse artigo que foi publicado, ele é de 2010, mês de janeiro. 31,79. V3. O que significa esse V3? Significa que os autores colocaram esse artigo pela terceira vez. Esse artigo já está na terceira fase, porque ele pode ter sido corrigido. Às vezes você faz o artigo, uma semana depois não, na mesma noite, 10 chineses te escrevem dizendo que você esqueceu de citar o trabalho deles. Educadamente gostaríamos de assinalar que eu, há um ano atrás, ou seja, coloque a tua referência, faça uma referência a mim. As pessoas precisam muito ser citadas hoje em dia. Já existe a indústria da citação, porque isso aumenta o teu fator H, então você precisa ter um fator H mais alto, e aí o fator H vem do número de vezes que você é citado. E é bom disso que eles indicam também quando você se autocita. Esse artigo desse autor foi citado 15 vezes, 14 vezes por ele mesmo. Então pega mal. Você prefere, né? Mas a autocitação também. Bom, hoje em dia é tudo, cara. A gente está sendo filmado por alguma coisa que eu não sei. Deve ter alguém gravando essa aula no celular, né? Para depois mostrar os memes no YouTube. O curso vai virar meme, né? Então, a gente não imagina o quanto a gente está sendo medido. Tudo medido. A gente virou um código de barras dentro da física. Para o CNPq você é um código de barras. Teu fator H, quantas publicações, quantas teses, quantas conferências. E está tudo medido. Então, internacionalmente. Oi? O DGP da vira. A gente ainda tem um gráfico lá de produção científica, né? No World of Science, no Web of Science, né? Então esse artigo aqui significa que está na versão 3. O que significa versão 3? Porque os próprios autores, às vezes, mandam artigo para a revista. Aí o referido da revista, ele briga, não concordo com isso. Você começa na discussão científica com a revista, você faz uma versão melhorada do teu trabalho. Porque esses caras, os referistas, dizem coisas que não, você não pensou nisso, isso tem que ser melhor esclarecido. Daí você prepara uma versão 2, já que passou por um crivo, coloca de novo na rede. Aí vem como versão 2. Depois vem como versão 3. Então isso significa que os autores revisaram o próprio artigo 3 vezes, tá? Então, se não tiver nada, quando a gente coloca, no dia seguinte ele sai sem nada. Mas algum tempo depois pode começar a aparecer V2, V3 e assim vai. Esse artigo aqui, ele foi publicado também. Ele foi publicado no Physical Review a série B é a série de matéria condensada. A série D é a série de campos, partículas, cosmologias. A série B é a série de matéria condensada. Então, B82. Ele foi publicado no mesmo ano, quer dizer, janeiro, né? Com 3 versões, ele deve ter sido publicado lá para agosto, setembro. E aqui a página 035105. O título do paper aqui é... Então, esse trabalho aqui, ele fala sobre uma aplicação em matéria condensada da eletrodinâmica axiônica. A gente vai ver o que é. Então, o Witten Effect.
Professor, Oi? esse item é o mesmo da simetria? É, o famoso Edward Witten, é o efeito Witten. O efeito ele é um efeito que ele viu em conexão com monopolos magnéticos na década de 80 que o pessoal transplantou para matéria condensada. Então tá aqui, ó. O efeito Witten em um isolante topológico cristalino. Ele mostra um efeito aí que na matéria condensada podem aparecer também sistemas com carga fracionária, como os quarks. É como se a matéria condensada pudesse também organizar a sua matéria de tal maneira que alguns estados aparecem com uma carga elétrica fracionária, como os quarks têm uma carga elétrica fracionária. E aí, para compreensão desse efeito, a gente precisa passar a melhor maneira pela eletrodinâmica axiônica. Pois não? Eu me lembro de meu curso de colegiado, os gaps eles foram propostos para compensar uma massa negativa que apareceu das equações. Sim. E aí não teria como fazer uma formulação disso também em outros termos, ao invés de carga fracionária ou de matéria diferente? Sei. Tentar reformular isso de uma maneira tipo um gap ou alguma coisa. Eu acho que não, pelo seguinte. Não, também estou dizendo a minha opinião. Não refleti sobre o assunto, nem nunca tinha pensado na questão. Mas eu diria que não, pelo seguinte, porque quando vocês estão condutores, semicondutores, metais isolantes, o que está em jogo é o gap entre a banda de valência e a banda de condução. O gap é energia. Claro que a energia pode estar ligada à carga também, né? Mas aqui é um problema de carga, é um problema de configuração de campo, não é tanto um problema de gap de energia. Então, é uma configuração, é como se vários elétrons se reunissem, porque na matéria condensada tem aparecido fatos interessantes, que são explicados por duas teorias, né? Por exemplo, a chamada fracionalização carga-espin. Você imagina um material que só tem elétrons. Os elétrons fazem a condução. Então o elétron tem carga negativa e tem spin meio. Quando você organiza esse material sob certas condições, o elétron desaparece. O que você vai ver é um objeto neutro carregando spin meio. E você vai ver um objeto carregado com spin zero. Então, é como se nesses materiais a carga do elétron e o spin do elétron se separasse e a gente tivesse duas partículas distintas. Uma carregando só o spin de carga zero e a outra carregando só a carga com spin zero. Então, isso é quando o material é sujeito a certas condições. Isso é chamada matéria topológica, é a matéria no novo estado. Você organiza as bandas de condução e de valência, você cria uma topologia especial nas bandas de condução e de valência para que o material comece a apresentar esses efeitos. Isso tem sido muito possível por causa da nanofísica. Você agora consegue atuar numa camada atômica. Você consegue agora transportar um fóton. Então, há 10 anos atrás isso não era possível. Então, como a gente agora tem completo domínio assim, de você mexer com uma única camada atômica, com um único fóton, você pode modelar um pouco o material na parte submicroscópica para ele ter a propriedade um pouco que você quer. Tá? Então, isso aqui, esse trabalho aqui é bem interessante. É o trabalho, as duas primeiras sessões, um estudante de física 3 que conheça vetores, que conheça cálculo diferencial no R3, conheça os operadores, né, rotacional, gradiente. E a gente pode fazer. Vou colocar as equações aqui, vocês vão ver que é algo que vocês podem manipular sem nenhum problema. Tá? Então, esse efeito, esse isolante topológico é descrito por essa eletrodinâmica axiônica. Mais recentemente, aí apareceu um trabalho do próprio Witten, com 2 chineses. Na verdade, o trabalho já vinha sendo feito por esses chineses, o Qi e o Zhang. Eles abriram uma linha muito interessante. Eles são as pessoas, talvez, os nomes mais, se vocês quiserem procurar, assim, beber água na fonte do isolante topológico, os dois autores de referência são o Qi e o Zhang. Eles têm, inclusive, um artigo de referência excelente, é um Reviews of Modern Physics. Isso aqui é de 2010. Sobre os isolantes topológicos.
É um review muito bom, porque ele é um review de quase 100 páginas. Já tem até livros sobre isolantes topológicos, não foram eles que escreveram. Mas esse review aí de isolantes topológicos é muito bom, porque é um curso que foi dado. Então você pode começar a aprender o assunto bem desde o início, né? Claro que tem certos momentos que muitos de vocês vão ter dificuldade, não sabem da mecânica quântica, mas assim, já dá para ter aproveitado ali várias coisas que faz parte do capital cultural de vocês. Então, esse é um belo artigo desses dois autores. Eles são praticamente as leading persons na área dos isolantes topológicos. E eles são autores, coautores, como o Eduardo Witten, desse paper aqui. É um archive também. Esse é de 2012, junho. E esse aqui, ó, até o Witten tomou ferro, a versão 2. Quase ninguém ousa corrigir um artigo do Witten. Esse artigo, os trabalhos do Witten são assim, ele manda, uma semana depois já está certo. Esse aí levou 8 meses. É um artigo bem polêmico, em muitos aspectos. Mas é um artigo muito, muito rico. Então, esse artigo aí, porque inclusive é de um material que ainda não foi descoberto, ainda está sendo construído. Né? Então, esse artigo aqui, os autores são Guy Witten e Zhang. TRQ Physical Review, tá bom? Então esse artigo ele foi colocado nos archives no mês de junho. Eu lembro até, eu acho que foi dia 8 de junho de 2012. E ele apareceu publicado em fevereiro de 2013. Então isso significa que ele levou praticamente quase 9 meses para ser publicado. Um artigo com um item e meio. E com Qi Zhang, que são também dois monstros sagrados, né? Dos isolantes topológicos. Então, é um artigo que vai levar 9 meses para ser aceito pelo Physical Review B, que não é lá a Science, nem a Nature, nem o Physical Letters, né? É porque o artigo tem muita coisa a dizer. Então, certamente foi até difícil achar referir o artigo, achar avaliador. Às vezes um avaliador, recebe, não estou apto a avaliar esse trabalho, passa para frente, aí os 10 avaliadores correm de pau para avaliar um trabalho. Então eu estou passando essa referência muito interessante. E esse trabalho é bonito pelo seguinte, ele mostra a importância da física em 5 dimensões para nós podermos entender o que é um isolante como um supercondutor topológico em 4 dimensões. Você vai poder, Pico, dar seu reviewzinho, não? O Felipe aí está fazendo a iniciação científica dele, justamente eletrodinâmica em 5 dimensões. E aí, como ele preparou para a jornada, que foi semana passada, do PIBIC, aqui no CPTEC, eu pedi para ele fazer uma apresentação de 20 minutos aí, para vocês verem como é que fica a constituição da eletrodinâmica em 5 dimensões e qual é o nexo que a gente faz entre a eletrodinâmica em 5 dimensões e as equações de Maxwell que nós conhecemos. Tá certo? Então, esse artigo aqui é interessante. Então, estou deixando para vocês, porque às vezes vocês no curso têm que fazer um trabalho de final de curso, ou até mesmo podem se interessar por essa área. Lendo essas coisas, né, o cara vai vendo outros aspectos do eletromagnetismo. Claro que aqui não é só puro eletromagnetismo, porque a gente está falando de física microscópica e materiais, então em certo momento a mecânica quântica entra. Mas assim, a abordagem de eletromagnetismo que vocês precisam, ela não é complicada. No fundo, são equações de Maxwell modificadas. Então vamos ver o que é essa eletrodinâmica axial.
por ser uma eletrodinâmica, eu espero ter o campo eletromagnético. Então nós temos os potenciais eletromagnéticos, né? Potencial elétrico e o potencial vetor magnético, e claro, associado a esses potenciais, como nós bem já sabemos, nós temos o campo elétrico e o campo magnético. Na eletrodinâmica axiônica, o que aparece é um objeto novo, que é o áxio. Esse áxio é representado, faz o papel desse áxio, é um campo escalar. Na verdade, um campo pseudo-escalar. Que a gente chama de teta. Então, esse campo aqui. E esse campo, ele é introduzido, ele se acopla com os campos da equação de massa. Como é que ficam as equações? A eletrodinâmica axiônica, ela pega Gauss é eletricidade. Né? Equação de Gauss com campo elétrico, divergência de E. Aí aqui aparece um parâmetro, Ψ, que aparece o gradiente desse campo θ, escalar, V, dando aqui do lado as cargas. Então a gente já tem a primeira modificação da equação de Gauss. Esse campo aqui, o gradiente desse campo escalar, se acopla com o campo magnético. Como eu falei com vocês ontem, se não tiver carga elétrica, o campo magnético pode ser fonte para o campo elétrico, mesmo no limite estático. A equação ali não depende de dB, dt. Eu não estou pedindo a derivada temporal do campo B, é o próprio campo magnético. Então esse campo axiônico é que faz, ele se acopla com o campo magnético. Então, se tiver um campo magnético e o áxio, isso pode gerar um campo elétrico. Então o áxio, se ele, a partir de um campo magnético, ele gera um campo elétrico, o áxio dessa forma se acopla legitimamente com o fóton. Depois, bom, a equação de Faraday-Lenz, que essa não muda, como eu já falei com vocês ontem, né? As equações, que são as chamadas equações, as identidades, né? A partir dos potenciais, elas não mudam, a não ser que a gente comece a introduzir uma outra região de singularidade, colocar monopolos magnéticos, não estamos colocando. Vamos colocar aqui ainda que a divergência de π também é zero. Então essas são as equações chamadas homogêneas, né? Professor? Pois não? Quando a gente tem a definição do campo B pelos potenciais, né, rotacional de A, e a gente faz o divergente disso, supondo que o campo seja de classe C2, enfim, tem derivadas contínuas, ele vai a zero. Se você supõe que tem um monopolo magnético, o que você está dizendo? Que o campo não é mais continuamente diferenciável? Você está dizendo que o potencial vetor, o A, ele não é mais, ele tem descontinuidade na derivada segunda, então a divergência do rotacional dele não pode ser zero. Entendi. Então você Quer dizer, o monopolo magnético, ele te gera uma singularidade na derivada segunda do potencial vetor. E aí, divergência do rotacional desse objeto não é mais zero. Obrigado. Pipo é o matemático. Faz matemática, mas gosta de física. A educação dele é física. Então, sempre, quando a gente está dando aula, ele que faz esses pontinhos que a gente tenta esconder embaixo do tapete, porque a gente não sabe física. Mas aí ele abre o jogo. Né? Até, uma vez ele deu uma pequena aula lá sobre topologia, que os colegas conheciam, né? Comentário. Tá bom? Então, isso aqui são as equações homogêneas, a gente não está mexendo nelas. Vamos para a equação de Ampère-Marx, né? Dá o rotacional de B. E aqui o áxion vai aparecer em duas ocasiões. Aparece um termo aqui que é menos si. Bom, eu posso estar errando em algum sinal aqui. Todas as minhas aulas têm erro, tá? Mas eu acho que o papel de vocês, pelo menos eu ainda aprendi isso, reproduzir as aulas, né? E aí a gente pensa, o professor errou aqui, o professor errou aqui, então não tem vergonha de ser meme do YouTube, não, tá? Qualquer coisa, tem muito mito nas minhas aulas de sinal, de fator 2, mas eu acredito que vocês são safos para poder achar. Isso aí não é papel do professor, isso eu aprendi com o professor Salano. Uma vez o professor Salano foi dar uma aula dentro do curso de eletrofrática, todo mundo fosse olhando, mas sabe que a gente esqueceu tudo? Ele insistiu em duas ocasiões de escrever a equação de Ampère-Marx com um sinal mais. Então, para ele, não havia a lei de Faraday-Lenz, havia a lei de anti-Faraday-Lenz. Ou seja, ele estava dizendo que a energia aumenta infinitamente. E ele nem se tocou. A gente ficou, mas será que está errado? Isso é uma eletrodinâmica diferente, mas ninguém tinha coragem de perguntar, porque era um sinal. A gente tinha tanta vergonha. Depois a gente viu que tinha errado.
Aí agora, sempre que vocês virem o retrato do professor Salan, quando às vezes as escolas estão serviços para legitimar o cientista, eles podem botar um quadro cheio de fórmula atrás, né? Bota um jardim, bota uma obra de arte, bota um quadro. Aí quando eu escrevia as fórmulas, não era o Salan. A letra dele era meio feia. Então, os escolas têm muita fórmula errada. Mas essa não é errada, disparatada não é errada de sinal. Então, faltando 2π, faltando fator I, tá? Então, sempre que vocês olharem esses quadros assim, às vezes, o Salan errava muito fórmula, mas aí tá. A gente tinha que chegar em casa, ia para a biblioteca, trabalhar, a gente descobria todos os erros. Não é isso que invalidava a aula dele, né? Invalidava, bota os sinais certinho, mas reproduz o livro, também é uma porcaria de aula, né? A aula dele nunca era, a gente falava com quem? Bebia água na fonte, o criador da teoria. Então, a aula dele era totalmente assim, esquematizada, genérica, a gente saía de lá com 300 mil ideias, depois que a gente ia aprender a fazer os cálculos. Cálculo, ele sempre falava, cálculo é um problema teu. Não adianta chegar para mim e dizer, não consegui fazer essa integral, nem chega na porta da minha sala sem dizer, não sei essa integral, errei por um fator 2, tem um sinal menos, isso aí é problema absolutamente individual. Vem discutir ideias, vem discutir resultados. Não fórmula, não sinal, não fator, não integral, tá? Então isso aí, aprendam isso, é muito importante. Isso é um problema nosso, você tem que sentar e fazer. Se você não faz, o Maple faz. Alguém faz. Agora, o Maple não pensa para você, o Maple não faz o modelo. Então, isso vocês têm que aprender, não se preocupe. Tem muitos erros, não estou tentando me justificar, não, porque eu fui educado numa escola assim, que deixa o sinal, então a gente parte do princípio que o aluno inteligente vai achar o sinal e sabe que o professor errou. Tá? O problema são as ideias e colocar os assuntos, certo? Então, só estou chamando a atenção de vocês, para quando voltarem para casa e forem reproduzir uma coisa, pô, mas você vê, o cara fez tudo errado, fiz. Fala aí, o que você queria falar aqui? Não, professor, quando toda a reformulação que você faz essas acréscimos, como é que fica? Ainda dá para estender e chegar nos funcionários? Já deu a segunda tarefa amanhã. Vocês vão sair aqui com várias tarefas, você vai ser monitor oficial, vou dar uma declaração aí de horas de aula cumprida, não foi na tudo bem? Você aí foi a pessoa que mais bolou exercício no curso. Mas é isso aí, eu ia deixar essa tarefa para vocês, porque tem uma pegadinha aqui muito interessante para vocês fazerem. Então, vamos lá. Aqui aparece, eu vou botar o ponto, você já conhece. Teta ponto é a derivada temporal do teta, né? DT de teta. Isso aqui se acopla também ao campo magnético. E aqui vai aparecer um novo termo, Fxi. Aí vai aparecer o gradiente de teta de novo, só que produto vetorial com campo elétrico. Então, vamos colocar aqui o que é novo da eletrodinâmica. O que é novo da eletrodinâmica axiônica? Então, esse termo aqui, onde está aparecendo o áxio, esse termo aqui, onde está aparecendo o áxio, e esse termo aqui, onde está aparecendo o áxio. E aí aqui nós temos I0, Y0, quer dizer, 1 sobre C2, derivada temporal do campo elétrico, um deslocamento, e eventualmente uma corrente eletrônica. Então, claro, qualquer pessoa que for olhar para esse sistema, a primeira coisa que vai olhar é a equação de continuidade para a carga elétrica, tirar a derivada temporal do Rho, tirar a divergência do J, manipular essas equações, e aí, claro, que como é que se diz, a conservação da carga não é violada. Segundo ponto, bom, já que θ é um campo, θ também satisfaz uma equação. A equação para o θ, né, a equação para o áxio é um campo escalar. Um campo escalar, ele não tem nem divergência nem rotacional. A equação dele é uma equação em geral, uma equação escalar. Então a equação do áxio é essa aqui. É a equação de onda, 1 sobre C2, V2 entre 2, menos o Laplaciano do θ. Isso aqui dá um sinal também que é mais ou menos, vocês acertem aí. E aqui é escalar. Então essa grandeza aqui é a fonte do campo θ. Então, esse sistema, por isso eu estou dizendo, esse sistema é não linear. Por quê? Se vocês tiverem uma solução para o campo elétrico, um campo elétrico satisfaz essa equação e um campo magnético satisfaz essa equação, a soma dos dois não necessariamente satisfaz por causa desse termo aqui. Esse termo aqui é não linear.
Então ele quebra a linearidade. A mesma coisa aqui. Esses termos são todos lineares, mas esse termo aqui, quer dizer, se eu tiver uma solução, quer dizer, esse problema é um problema com 3 campos, eu preciso dizer, no fundo eu calculo E, B e θ. Então, se eu souber tem uma distribuição de cargas e correntes, aí calculo E, B e θ. Tem outra distribuição de cargas e correntes, calculo E, B e θ. O campo total não é a soma dos campos, por causa desses produtos aqui. Porque esses produtos quebram a linearidade da teoria. Isso tudo aqui é linear, é não linear. Então, não vale o princípio da superposição. Então, calcular o campo de 2 cargas inocentes estáticas aí não é possível. Não basta calcular de um de outro somar. Vocês têm que fazer realmente o problema todo. Então, de qualquer maneira, essas são as equações da eletrodinâmica axiônica. Então, o que a gente tem que olhar? Claro, a conservação da carga não foi violada. Professor, a equação de onda ali para o θ, o senhor tirou junto com as Max ou falou que é consequência dele? Não, separado. Separado. Obrigado. Essa boa observação. Essa equação aqui não é consequência dessa. É paralela a essa. Da mesma forma que os campos de Marx têm as suas equações de Marx, o campo θ tem a sua equação derivada independentemente das equações de Marx. É claro que em algumas manipulações que vocês vão fazer aqui, vocês vão precisar usar aquela equação, mas ela é independente, ela não é... Usando as equações de Marx, você não chega a ela. Tá? Pois não, Bacué? Constante de acoplamento se é a mesma? É a mesma, em todos os lugares. Por causa da relatividade. Até foi um bom ponto. Por que eu não coloquei aqui uma constante psi, aqui uma constante zeta e aqui uma constante lambda? Porque essa teoria é relativística. E a relatividade restrita, a relatividade especial, impõe por simetria que esses parâmetros sejam... Obrigado pela observação. Fala aí. Você está postulando que a fonte do áxion daquela equação são os campos paralelos. Isso eu não estou postulando, assim, vamos dizer, está aparecendo. Se você, eu não estou dando a formulação lagrangiana. Na formulação lagrangiana, automático, quer dizer, isso sai como consequência. Então não estou postulando. Agora você só está colocando. Isso, estou colocando só o resultado. Isso, existe um princípio fundamental por trás que diz, quando você deriva as equações, isso sai como consequência. Nada disso é colocado aqui. Bom, conservação da carga, ponto importante. Outro ponto interessante, que fica uma tarefa que vocês podem fazer, seria, por exemplo, pegando o limite estático, todas as derivadas temporais são zero. Não tem problema estático. E aí a gente considera, por exemplo, uma carga puntiforme, uma carga puntiforme. Vamos pegar um rho. Então, o problema é estático, eu tenho uma carga puntiforme. Então, ou seja, meu rho é uma carga, por exemplo, situada na posição, sei lá, x igual a x0. Então, eu tenho uma carga localizada num ponto fixo do espaço. Então, não tem derivada temporal. Então, isso aqui é zero, isso aqui é zero, não tem corrente, porque a carga é estática. Conclusão, se eu tirar o campo elétrico, né? Posso tirar o campo elétrico, e aí será que o campo magnético é zero? Então, se o campo magnético é zero, isso aqui é zero. E isso aqui não é zero, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Então, se o campo magnético é zero, eu teria essa condição aqui. E aí vocês veem que se E é paralelo ao gradiente de θ, essa equação não fecha com a carga. Então, eu não posso ter campo magnético zero, mesmo que não haja, mesmo que o problema seja estático. Então, o áxio, ele obriga que um campo elétrico eletrostático também esteja seguido de um campo magnetostático. Ou seja, uma carga em repouso, ela gera campo elétrico e magnético. Pelas equações. Então, só para vocês treinarem esse exemplo aí. Outro exemplo, para quem já sabe trabalhar e conhece, quem já mexeu com função de Green, seria um bom exercício aqui, calcular, quer dizer, obter, né, derivar a função de Green. Quem já fez um curso assim, mais tipo Greiner, né, que já está mais avançado um pouquinho no eletromagnetismo da graduação, pode derivar a função de Green desse problema. A função de Green, no fundo, é quem faz a transmissão da interação, não de Green do sistema. E aí, como a Maria de Lourdes colocou, por exemplo, derivar a densidade de energia e a densidade de momento
que é o vetor de ponte, né? Da radiação. Vocês podem refazer tudo aquilo que vocês fazem normalmente quando estudam eletromagnetismo. Calcular o campo, muita criatividade, calcular o campo de um capacitor, por exemplo. Vocês tiverem um capacitor, né, placas paralelas, com áxio. Como é que fica o campo elétrico, como é que fica o campo magnético? Pega um solenoide axiônico, pega um solenoide, vê como é que fica o campo magnético, vê como é que... Bom, e aí é só assim, cair no vício, né, de calcular coisas. Esse vício aí a gente está dizendo que não é necessário, não. Basta entender o modelo, fazer um cálculo. Quem souber calcular o campo de uma carga já está muito bom. Fala aí, colega, você tem essas extensões continuam tendo representação bem natural, que é a de Maxwell normal, tem diferenciais? Tem, tudo. Você pode dar tudo em forma diferencial. Perfeito. E se é codificar tudo isso aí de forma diferencial. Só que esse cara aqui é um escalar, então é uma zero forma. Mas você pode colocar tudo sob a forma de equação, certo? Sob a forma de formas diferenciais. Pois não, Henrique? Fala aí. Já existe uma quantização desse teto? Existe. Você pode ver a versão teorética, vamos dizer, a versão de campos quânticos dessa teoria também. Bom, o que mais que vocês estão acostumados, eu nem me lembro. Bom, calcular a onda plana aí, quer dizer, como é que vocês tirariam a solução de onda plana de uma teoria não linear? Matemáticos aí, Vai depender, não. tem um trabalho muito interessante da década de 70, do francês. Ele desenvolveu um método muito interessante, um método matemático para calcular a solução de onda plana em teorias não lineares. É um método assim, o que você precisa saber para fazer aquilo é pura álgebra linear. Importância da álgebra linear. Então, vocês podem buscar soluções tipo onda plana também para teorias que são lineares como essa. Deixa eu ver o que mais que a gente pode perguntar. Bom, quem leu o paper, o primeiro paper que eu coloquei, do efeito item, vai ver como é o efeito item. O efeito item ele aparece da seguinte maneira. A gente modifica essa equação aqui colocando um monopolo magnético. Então, vamos dizer, tem um monopolo magnético de carga G de magnético. Vamos dizer, suponhamos que tem um monopolo magnético na origem. Então, a presença de um monopolo magnético agora, claro, se tem campo magnético gerado pelo monopolo, quem sabe, não tem carga elétrica. Se eu sei o campo magnético, essa equação aqui é a equação de Gauss, da eletricidade. Então, eu sei que o meu campo magnético é G sobre 4π R2 R'. Só resolver essa equação, em vez de botar a carga elétrica, botar a carga magnética. Então, essa equação aqui me dá o campo magnético do monopolo. Quem sabe o campo magnético do monopolo tem isso aqui igual a zero, vai poder resolver essa equação para L e para θ. Então, para quem tem o campo magnético aqui, vou poder também tirar o campo elétrico, então eu consigo resolver o sistema, apesar de ser um sistema não linear. Então, esse sistema, o problema é desse paper que eu dei para vocês, do efeito item, que ele vê isso, que a presença de um monopolo magnético induz o aparecimento de cargas fracionárias, como acontece nos gelos de spin. Esse trabalho foi publicado em 2010. O trabalho dos gelos de spin era de uns meses antes, quando já se viu que, na matéria condensada, nos gelos de spin, aparecem essas configurações de monopolo magnético. Então, são colocados monopolos magnéticos de uma maneira legítima, não é puramente teórico, e você vê qual é a consequência do monopolo magnético, é gerar certas estruturas que têm carga fracionária. Então, essa é uma eletrodinâmica, como eu estou colocando para vocês, interessante, porque ela está tanto sendo aplicada no estudo de matéria nova, né, de matéria como isolante topológico, suspensão topológica, como é usada também para estudar matéria escura, na física de astropartículas, na astrofísica, na astropárticos, porque o que está se buscando é áxio. Então, a interação com o áxio, com o fóton, pode vir da interação. Eu não vou colocar aqui para vocês também, mas, por exemplo, se alguém já ouviu falar do parafóton, ou não ouviu falar do parafóton, tem uma eletrodinâmica também muito interessante em associação com o áxio, que é a eletrodinâmica que leva aos chamados parafótons. O que são os parafótons? Então, são partículas com fótons. Então, são partículas neutras, os parafótons são neutros, tem spin 1. Só que a massa dele não é zero. A massa do parafóton,
gama, né? É aproximadamente também subelétronvolt, é da mesma escala que o áxion. Então esses parafótons também se ligam ao fóton. Então o fóton ele pode interagir com matéria escura, que é áxion, e com esses parafótons. Os parafótons eles se acoplam com matérias carregadas no setor de matéria escura. A matéria escura, em geral,